boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e estou trazendo para vocês hoje a nova animação da Pixar, Walt Disney, que é Soul. Tem 1h40, é de 2020, estreou dia 25 de dezembro no Disney Plus. E a nota no IMDb dele é bem alta, tá? Tem 8.2 de 10. O diretor, ele é o Pete Docter, você deve conhecer ele de Divertidamente e também do filme Monstros S.A. O filme é protagonizado por Jamie Foxx. Eu não vou ficar falando sobre todos os dubladores dessa vez, tá? Já vou direto para análise. Mas antes de eu começar a análise, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos falar agora dessa animação que está dando o que falar, que é Soul, né? Soul é o primeiro filme onde um afrodescendente é o protagonista, protagonizado pelo Jamie Foxx, onde mostra o quê? Mostra um homem de meia idade, ele deve ter em torno de uns 40 e poucos anos, não sei exatamente a idade dele, não fala. Tem um sonho de se tornar um grande músico de jazz, só que tem um grande problema, pessoal, ele nunca consegue. A vida sempre pregou peças, principalmente que o pai dele foi um grande músico. E aí, pessoal, a gente vê o início, parece um pouco até aquele filme Whiplash, só que diferentemente ele é um professor bem mais bacana, que mostra ele dando aula para a escola do ensino médio. E aí oferece uma bonificação para ele, onde que ele conseguiria ter carteira assinada e um monte de benefício. E aí, quando ele fala para a mãe, ela fala, aceita esse trabalho. E ele não quer aceitar porque não é o sonho dele. O sonho dele é ser um músico de verdade, principalmente que nem o pai dele foi. E aí, pessoal, a gente vê que um baterista amigo dele, chamado Curly, que é o baterista de uma banda da tal Doroteia, que é bem famosa, chama ele para fazer um teste num local lá. E quando ele chega lá, pessoal, ele começa a tocar piano, ele toca muito bem piano, ele detona na apresentação e ela fala, tudo bem, gostei de você, vou te chamar para você ensaiar amanhã em tal horário. E aí, pessoal, ele sai tão exaltado que ele passou finalmente num teste, finalmente vai ser um músico de verdade, que ele se distrai. Ele consegue fugir de 3 acidentes, só que no quarto ele cai numa boca de bueiro. Quando que ele cai dentro desse buraco, o que acontece? A gente vê ele subindo uma escada rolante que está indo em direção a uma luz. E aí no meio do caminho ele vai vendo outras pessoas que falam que elas morreram, só que elas estão satisfeitas com a vida. E ele nunca esteve. Ele bate um desespero nele porque ele quer de qualquer forma ser esse músico, né? Ter aquele sonho dele. O que ele faz, pessoal? Ele consegue passar pelo negócio e cair num lugar chamado pré-vida. O que é o pré-vida, pessoal? Pré-vida é um local onde todas as crianças são escolhidas através da sua personalidade para elas conseguirem. E aí, o Joey, o que ele consegue fazer? Ele consegue burlar, inventa o nome, Dr. Borgson, que ele fala que ele é, e aí mandam ele ensinar uma tal de 22, que é uma alma que tem uma visão turva sobre a vida. Ela não quer nascer, ela não quer ir para a Terra, pessoal. E o Joe tenta primeiro pular lá no portal e não consegue. E aí no meio tempo a gente vê que tem uma tal de uma contadora que ela vê que uma alma sumiu. E ela começa a procurar sobre isso. Enquanto isso, o Joey fala que era o Dr. Borgson, que ganhou o prêmio Nobel, e vai vendo a vida dele. Até que ele revela para o 22 que ele não é o tal Dr. Borgson, ele é o tal do Joey. Quando ele fala que ele é o Joey, pessoal, a gente vê os momentos da vida dele, a gente vê que ele é uma pessoa completamente solitária e só fala de jazz o tempo inteiro. O único assunto que ele tem até no barbeiro, quando ele vai, é falar sobre jazz. Ele só quer falar sobre jazz, é a paixão da vida dele. E o mais legal, pessoal, que mostra que o pai dele, quando levou ele para conhecer um bar de jazz, um pub, ele falou, eu odeio jazz, não quero saber de jazz. E quando ele viu, foi paixão à primeira vista. E aí ele tem esse confronto com a mãe dele, que ela quer que ele consiga um trabalho de verdade e não fique perdendo tempo com a música que nem o pai dele perdeu. O pai dele é falecido e se ele não tiver emprego de verdade, ele não tiver dinheiro. E aí a gente vai vendo que vai conhecendo cada vez mais sobre o Joe. E ele apresenta um lugar lá que é meio escondido, um lugar oculto. Tem a viagem. O que é a viagem, pessoal? A viagem é quando que você está tão entretido numa coisa que a gente está tão acostumado,
a gente viaja às vezes. Por exemplo, você gosta de cantar, e aí quando você canta bem, se você está feliz com aquilo, você vai para a viagem. É umas coisas assim meio de louco para explicar, né? Como todo filme da Pixar. E aí a gente vê o quê? A gente vê que ele vê a viagem e a gente vê que tem umas almas sombrias. As almas sombrias são as pessoas que começam a fazer as coisas no automático. Ou seja, qualquer hora ele ia se tornar uma alma negra daquela. E aí a gente vai vendo o quê? Esse bicho grilo tem a ideia de ajudar o Joe e o 22 a ele conseguir a missão e conseguir o passe para ele ir para a Terra, já que o 22 não quer saber de ir para a Terra porque ele tem medo da Terra. Ele quer ficar lá. E ele teve vários conselheiros famosos, Madre Teresa, um monte de conselheiro que todos eles abandonaram o barco. E o Joey assumiu essa missão. E no meio tempo a gente vê o quê? Que o Joey não está morto, ele está em coma no hospital. E a mãe dele faz o quê? Traz um gato, manda trazer um gato, e o gato fica do lado da cama e tenta fazer tipo uma coisa de transposição, mais ou menos, seria fazer com que o gato conseguisse entreter o Joey. Só que o que acontece? O 22 cai junto com o Joey no portal da Terra. E a gente descobre o que, pessoal? A gente vê que o Joey entrou no gato, que é o Senhor Bigode, e o 22 entrou no Joey. E aí chega até a ser engraçado, porque ela começa a aprender as coisas da vida. Ela nunca andou com o corpo dele. Ela nunca comeu pizza, que é uma das melhores coisas do mundo. E aí uma coisa bem legal, que quando que ela vai cortar o cabelo, o que a gente vê? A gente vê que ela começa a abordar outros temas além do jazz que o Joey abordava. E a gente vê que o Joey ainda tem uma chance de conseguir ir lá tocar no ensaio. Só que ele, quando ele foi pegar um táxi, com a 22 a gente vê que dentro do táxi estava quem? A banda que ele vai tocar. E aí o Curly liga para ele e fala, cara, você tá fora da banda, a Doroteia não quer mais saber de você porque você tava tudo sujo e você é louco. E aí a gente vê o que, pessoal? A gente vê que o Joey fica desesperado, manda o 22 ir no lugar dele. Enquanto isso ele fala com o Bicho Grilo que o Bicho Grilo tem uma ideia de fazer o 22 volte pro local que ele estava e o Joey assume a alma do corpo dele. E a gente vê que a 22 vai ensinando várias coisas pro Joey que ele nem imaginava que poderiam ser capazes na vida. Como meio donut que ela dá pro músico que está tocando no metrô, uma pétala, um pirulito que o barbeiro deu para ela, entre outras coisas. E aí ela quer ficar com o corpo do Joey. E aí eles discutem, só que no meio tempo a gente vê que a tal Terry descobre que o Joey é a alma e vai pegar ele. Só que e os dois são mandados para aquele plano pré-vida. O que o 22 faz? Ele começa a gostar tanto da vida que ele consegue preencher a insígnia que ele pode ir para a Terra. E ele decide fazer o que, pessoal? Dá para o Joey, porque é o sonho dele ser músico. Só que quando ele chega lá para tocar, já que o amigo dele conseguiu uma segunda entrevista, ele toca muito bem. Ele toca e literalmente vai para viagem. Enquanto isso, a 22 entra naquele plano sombrio porque ela queria nascer, entendeu? Ela queria começar a vida dela, porque ela gostou muito da Terra, que ela não conhecia. Enquanto isso, o Joey faz uma apresentação magnífica. Ele fala assim, eu pensei tanto nesse dia, mas agora parece que perdeu algum sentido na minha vida. E a gente vê que o Joey, depois que ele fez tudo aquilo, ele se sente arrependido de a 22 não ter começado a vida dela. Que a vida dele não tem mais sentido, já que ele realizou todas as coisas que ele queria na vida dele. Ele decide, primeiro, falar com o bicho grilo, que consegue fazer tire a 22 do plano sombrio. Quando ele tira, ele decide dar o vale para 22 e falar, eu vou pro céu, né? Acabou minha vida. E aí quando ele está na escada rolante, prestes a morrer, vem um dos conselheiros lá, que é o tal dos S, eles são chamados, e eles falam que eles conseguiram enganar Terry. Enrolaram ela, já que ela é mó narcisista, e mexeram na contagem dela. E aí ele tem a chance do que, pessoal? De ele voltar à vida dele. E aí a 22 ia começar a vida dela na Terra, e o Joey tem a oportunidade de continuar a vida dele, onde que ele finalmente entendeu o verdadeiro significado da vida. Que tudo aquilo que ele pensava, que ele sonhou a vida inteira, naquele momento,
não era tudo aquilo que ele pensava, era apenas mais algum objetivo. E o filme termina com essa mensagem, que as pessoas não devem ficar ficcionadas pelas coisas, elas têm que literalmente se desapegar e descobrir novos ares, descobrir outros talentos, como o Joey, como a 22, como milhares de outras pessoas. Então agora vamos para o que eu gostei na animação e o que eu não gostei, pessoal. A animação é muito boa, é muito bem feita. É uma animação assim que tem uma mensagem muito bonita, ele te surpreende e é um filme assim que o mais bonito dele, como eu disse, é a mensagem por trás que eu acabei de dizer agora há pouco. O que eu não gostei, eu acho que na metade do filme, a parte que a 22 pega o corpo do Joey e o Joey fica no corpo do gato, se tornou um pouco cansativo o filme, se tornou um pouco chatinho, na minha opinião, tá? Deixou um pouco a desejar. Então, devido a esses motivos, eu dou nota 9 para o filme. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme aí. Feliz 2021, né? Espero que seja um ano bem melhor do que foi 2020. Muito obrigado a todos aqueles que estão acreditando no meu trabalho aqui no Concorda com o Rafa. Muito obrigado aí, pessoal. Boa noite e até a próxima.